Eu sei que tem muita gente pessimista com o Bitcoin, achando que vai cair, mas não podemos ignorar toda a alta que a bolsa americana, todos os índices estão tendo, batendo recordes anuais. Isso a gente não pode deixar passar barato. Temos que analisar e ver como que o Bitcoin pode seguir essas movimentações que estão bizarras. Vamos ver melhor. A gente já começa olhando essa matéria falando do Rally de Wall Street. Estamos tendo a Nasdaq batendo recorde de 40 anos e a Apple batendo 3 trilhões de market cap, o que é muita coisa. A gente vai fazer uma comparação direta como isso impacta no Bitcoin. E a gente não pode deixar passar alguns detalhes importantíssimos, tá? Então olha só, detalhes que a gente está tendo, destaques dessa movimentação toda. A Apple batendo 3 trilhões de market cap, a Nasdaq fazendo recordes no primeiro semestre, tá? Então a primeira metade do ano ela está batendo recorde que não era batido desde 1983. Então, cara, é muita coisa, a gente não pode ignorar isso de forma alguma. E aqui os índices estão subindo, Dow Jones subindo 0,84, o S&P 1,23 e a Nasdaq 1,45. A gente vai ver o gráfico de tudo isso e como que isso está muito lindo. Vamos entender melhor. E aí fica a dúvida, por que que as bolsas estão subindo se a inflação está muito alta nos Estados Unidos, está um clima de recessão? Vamos entender. E esse cara aqui, o McKinney, falou o seguinte que é muito interessante a gente ponderar isso aqui. Tudo está subindo porque a economia está esfriando, mas não muito. O Fed, o Banco Central Americano, pode estar vendo uma forma aqui de amenizar a situação da inflação sem matar a economia no meio do processo. Ótimo. O que isso significa? Significa que a economia está demonstrando uma certa fraqueza em relação à inflação, a economia está tentando entrar nos eixos, está muito longe disso, mas está melhorando a situação. Aquela crescente da inflação já está dando uma curvada para baixo, isso é ótimo. Então, esse sentimento entre o mercado ficar indeciso, se isso vai ser ou não resolvido, ele resolveu subir. Eu sei que tem muita gente com o questionamento, mas Douglas, os Estados Unidos entrou em recessão? Ainda não? Vai entrar? O que está acontecendo? É muita coisa confusa. Então, olha só, né? O gerente aqui de dinheiro, não sei o que é Money Manager, mas é o seguinte, falou que ainda não acha que o Federal Reserve vai conseguir passar a inflação sem causar uma recessão. Então, o sentimento de, cara, vamos combater a inflação e a recessão a gente nem vai sentir. Pelo menos esse cara falou que não espera isso, mas as chances disso acontecer estão subindo. Então, o recente comportamento da bolsa, da economia americana, a disposição de colocar dinheiro em mercado volátil, mercados voláteis como a bolsa, cara, isso aqui é uma percepção. Cara, se pensar bem, é uma percepção diferente do dinheiro. Não era um clima de recessão, a galera tá salvando dinheiro, não tá investindo na bolsa, tá investindo em renda fixa. E por que que a bolsa tá subindo? Então a galera já mudou um pouco o direcionamento do dinheiro. Então tá indo para o mercado volátil, significa que a economia em si tá bem aquecida por sinal. E ainda, com toda essa economia e a inflação esfriando, o que ele falou que as chances dos Estados Unidos passar por isso sem sentir muito estão aumentando. Cara, isso é um detalhe extremamente importante. No gráfico vai ficar mais claro. Aqui estamos. Se você pode ver bem nesse gráfico, tá falando que você tem que deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Sua inscrição nem se fala, não é pra mim, mas pra você ficar informado e saber um canal de confiança que você pode contar aqui em cripto, que eu tô sendo a parte mais analítica possível aqui para te dar uma noção do que tá acontecendo, não simplesmente ficar vendendo um monte de susto aqui, ficar vendendo sonho, não. Tô aqui para te vender a realidade do mercado e o que a estatística tá falando comigo pra gente tomar uma decisão racional nesse momento, sempre focando em ganhar dinheiro. Então é o seguinte, esse gráfico aqui tá mostrando três índices. Tem a Nasdaq, tem o S&P e o Dow Jones. Você pode ver que esse gráfico conta do início de 2023 até a metade do ano, até julho. E agora fechamos o primeiro semestre, na maioria das empresas, balanço das empresas, também dos índices. E é o seguinte, olha a performance desses índices, como que subiu e como que está aquecido o negócio. Isso é extremamente importante. Aqui não dá uma dimensão de como que está essa alta em relação ao histórico dos índices, mas isso deixa muito mais evidente que realmente o mercado está se aquecendo de uma forma muito, muito interessante, na minha opinião um pouco artificial, não acho que era para tanto assim, mas quem pode sair vitorioso nessa história, quem pode sair ganhando é justamente o Bitcoin, e é agora que ele entra a jogar. Precisamos começar pela Apple. A notícia é que a Apple bate o recorde e chega ao valor de mercado de 3 trilhões de dólares, que é muita grana, em um período de recessão, vamos ser sinceros. Então cadê esse clima de pessimismo?
ainda não estamos vendo. Agora um detalhe extremamente importante, tá? A gente está vendo uma empresa ser precificada a 3 trilhões de dólares e fica a pergunta, qual é a precificação do mercado de cripto? Porque isso aqui é uma empresa assim, pô, presta serviço, faz venda, é uma coisa. Tudo que a gente tem aqui, por exemplo, eu sou, cara, cheio dos negócios da Apple, ótimo. Agora, e o Bitcoin, que representa uma coisa maior? E o mercado de cripto como um todo, que representa um ecossistema, vai além de uma empresa. Então, é muito mais, cara, potencial, se você está enxergando bem comigo, vai muito além dos 3 trilhões que uma mera empresa tem. Isso é o ouro. E no próprio CoinMarketCap você consegue ver que a capitalização de mercado inteira está batendo 1,22 trilhões de dólares. Então você pega todas as 26.137 criptomoedas do mercado, elas não passam no valor de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. O que considera comigo que é muito pouco ainda para o mercado, para o que ele pode alcançar. E essa projeção que você tem que ter. Esse é o primeiro passo para você ter uma visão analítica do mercado, tá? Mas isso aqui já te dá uma visualização de quanto a gente pode chegar. Se você for ao pé da letra, se a gente duplicar o market cap, a gente chega perto do da Apple. E duplicando, cara, significa que todas as criptomoedas aí, ou pelo menos o Bitcoin, dobra de preço e as altcoins nem se fala. É o seguinte, você que é iniciante, nunca tirou nenhum dinheiro do mercado, não vá achando que no ciclo de alta você vai ficar milionário, sendo que você não sabe nem ter um pouco de lucro. Cara, nem que seja 10 reais, 20, 30, 100 reais, 1000 reais, se você não teve um lucro, você não vai tirar no mercado no ciclo de alta, tá? Então, para isso, eu criei um desafio chamado Desafio Seu Primeiro Lucro. Vão ser 5 dias direto no Zoom, eu te ensinando passo a passo do zero, mesmo que você não saiba nada, até você ter o seu primeiro resultado no mercado de cripto, tá? Vai ser um passo extremamente importante e olha só, tá? Não vai ser evento gratuito que eu vou te empurrar curso no final, não, vai ser um valor mínimo, simbólico para você entrar, para eu fazer a filtragem de pessoas que vão estar lá dentro. As vagas são limitadas a 500 pessoas, então eu recomendo que você corra para participar desse evento que vai ser muito importante para você se preparar para o que vem para o mercado de cripto. E você tem que saber como que tira dinheiro do mercado primeiro, para depois você começar a ficar vivendo esse seu sonho, desejo louco aí de ficar rico. Primeiro ganha dinheiro, depois você começa a trabalhar nessa estratégia para você fazer muito mais. Então clica ali no link da descrição, no comentário fixado, não perde tempo. E um reflexo de tudo isso é essa notícia: Tesla, a ação da Tesla fecha em alta de 6,9% na Nasdaq, após a empresa superar estimativas de entregas no segundo trimestre. Mas, Lúcio, por que você está me mostrando isso? Estou mostrando que as empresas estavam saindo de várias demissões, tá? Problemas internos para uma situação dessa. E você, pelo menos, tem que ligar um pouco os pontos. Isso pode ter ajudado muito bem as empresas. A gente falou no vídeo lá atrás que era o quê? Era o momento de reestruturação das empresas, aproveitando esse clima de caos e clima de crise, de recessão. As empresas vão fazer o rebalanceamento dos seus gastos, de tudo que eles gastam dinheiro lá dentro, custos, gastos, despesas, enfim. Isso é extremamente importante para dar esse tipo de resultado. Em um momento que muita gente está chamando de crise, estamos vendo muitas oportunidades aparecer. E aqui começa a ficar interessante, porque abrimos o gráfico do S&P 500. Tá? Praticamente para mim é a bolsa que mais importa para a gente, o índice que mais faz sentido a gente acompanhar e fazer uma comparação direta com o Bitcoin. Isso por quê? Isso que você está vendo é o gráfico semanal. Voltando um pouquinho, você vai ver que, pô, subiu demais lá para 2020, até 2021 o mercado subiu pra caramba. 2021 formou um topo, a gente chegou no bear market e o mercado começou a subir. A bolsa, o índice começou a ter uma alta interessante, só que muita gente está deixando passar despercebido um detalhe extremamente positivo, que é este aqui. Se você perceber bem comigo e conhecer um pouquinho de análise gráfica, leitura estatística do mercado, você vai perceber comigo que aqui nós tínhamos uma resistência importante que o mercado precificou, tá? Muito importante por sinal, porque se você voltar mais ainda, você vai ver que, olha só, né? Quantas confluências ela tem de fundos aqui e topos, que deixa essa região uma resistência extremamente forte para o mercado passar. E ele passou, e além disso, ele passou, voltou, fez uma confirmação de rompimento e está indo embora. Eu avisei nos meus stories falando que isso aqui era um ponto extremamente importante. Se o mercado conseguisse fazer essa confirmação de rompimento e um pivô de alta, era a melhor coisa que a gente teria para o sentimento do mercado global. Isso cedo ou tarde espalharia para o Bitcoin. Então o mercado todo ele trabalha em ciclos. Primeiro você vai ver muito dinheiro sendo injetado nas bolsas, no mercado global.
que é a primeira etapa de risco de qualquer investidor. Então, qual que é a parte mais segura de ser investidor? Cara, investir na renda fixa. Ótimo. Aí depois, pô, eu vou arriscar mais um pouco. Onde eu vou investir? Vai investir na bolsa. E depois a bolsa. Qual que é o próximo risco do mercado volátil? Aí entra o mercado de cripto, que para mim a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer investidor no mercado hoje, né? Recente, Bitcoin. Então, é essa etapa do dinheiro. Nesse momento a gente está vendo a bolsa subindo, isso pode ser espalhado para o Bitcoin cedo ou tarde, como dizia o NX0. Então a partir desse momento que ele está fazendo este padrão de confirmação, se a gente for no gráfico diário, vai ficar muito mais claro isso aqui. Então isso aqui é uma confirmação e agora ele está tentando romper essa resistência e conseguindo, o sentimento vai ficar muito positivo para a bolsa, isso é ótimo. Claro que isso não vai significar que o Bitcoin automaticamente vai estourar para cima, apesar de ele estar querendo fazer isso. Mas a bolsa subindo é um excelente indicativo que o Bitcoin pode ir atrás depois. Nesse momento, eu quero que você preste atenção em um detalhe. No S&P, se a gente for no gráfico semanal, você vai perceber que a construção dele está indicando que a gente está muito próximo de bater no topo histórico, que seria os 4.800 pontos. Então essa aqui seria a referência máxima que a gente tem, pô, de um marco para a bolsa que representaria um clima totalmente positivo para todos os mercados e o fluxo de dinheiro em um momento delicado como a economia americana está passando agora. Então é o seguinte, olhando para isso aqui, vamos ver a distância que o S&P está do seu topo histórico. Botando uma régua aqui, pegando simplesmente de um ponto até o outro, temos uma alta de 8%. Então o índice aqui, o S&P, só teria que subir 8% para bater o seu topo histórico. Guarda essa informação. Agora dá uma olhada como o gráfico do Bitcoin tá parecido, mas tem uma bela de uma diferença. Ele tá batendo o topo lá atrás, entrou em bear market e agora tá querendo dar uma recuperada. Mas o principal, a distância do seu topo histórico, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o S&P, a distância é de 120%. Então, enquanto o S&P 500 está a 8% do seu topo histórico, o Bitcoin está a 120%. O que deixa tudo mais interessante e muito mais potencializado para você ter lucro nesse mercado. Então, olha só o que a gente tem para alcançar ainda, sendo que as bolsas estão indicando um sentimento positivo. Isso sim pode estar indicando que a bolsa está antecipando a movimentação do Bitcoin, assim como tem teorias que o Ethereum antecipa qualquer movimento do Bitcoin. Então, um padrão que acontece no gráfico do Ethereum, ele tende a antecipar o que vai acontecer no Bitcoin. É bizarro, mas faz muito sentido se você parar para olhar, tá? E então, isso aqui deixa tudo mais atrativo pra gente nesse momento, porque a gente pode ver realmente um ciclo de alta sendo, na verdade, sendo criado, nascendo na nossa frente. Não significa que o mercado a partir de amanhã ele vai começar a subir, estourar para cima, não, senhor. Acredito que a gente já tem até o final do ano aí para o mercado ficar bem estabilizado em um range lateral para começar o ciclo de alta ano que vem. Então você tem mais que tempo suficiente para você se capacitar e surfar esse movimento que acontece não é toda hora, tá? A cada 4 anos acontece o ciclo de alta e se você quer ter capacidade de ter o primeiro lucro, já falei com você, link na descrição, desafio o seu primeiro lucro. 5 dias comigo no Zoom, carro fechada, para você ter todo o passo a passo para você sair do zero e ter o seu primeiro resultado, sem papo furado. E como você pode ver no Bitcoin, aqui tá uma situação delicada, mas interessante. O mercado fez um padrão lateral enquanto fez uma alta. Isso aqui tende a ser um padrão de continuidade de movimento excelente. E como eu tô falando, é bem possível que esta semana a gente tenha um rompimento válido dos 31 mil dólares, porque hoje ele fez um ensaio, mas acabou voltando. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, então o mercado pode ficar um pouquinho devagar e levando o suspense ali para o final da semana. Quem sabe quinta, sexta a gente já tem um rompimento válido nessa região. E novamente, é muito importante você se inscreva nesse canal, participe desse desafio. Eu tô aqui para te ajudar, para fazer a maior quantidade possível de pessoas ganharem dinheiro no ciclo de alta, te capacitando de verdade, diferenciando de muito youtuber aí que infelizmente passa muita informação errada e fica criando sonho em você que você vai ficar milionário. Não, cara. Tem como você fazer muito dinheiro, mas primeiro você tem que ganhar dinheiro. Não pule as etapas. Tamo junto, forte abraço e é nóis.